Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Na Carreira. E hoje é um programa muito especial porque eu estou trazendo o meu irmão Paulo Ousada. Olá, maninho. Meu irmão, que tem uma trajetória incrível de inspiração e eu quero entrar nessa história, conversar, porque eu acompanhei toda essa jornada e não foi fácil. Então ele vai trazer todas as dicas de estudos, como que ele tirou forças em momentos difíceis, mas a gente vai saber aqui da história dele. Paulinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, maninho. É um prazer estar aqui na Unibanco. Eu vi também essa empresa crescer assim à distância, eu na minha trajetória, o Binho na dele. E realmente é um prazer enorme, uma honra estar aqui. Obrigado, maninho. E é isso, que eu puder colaborar com a minha história. É um prazer enorme mesmo. Espero que seja muito proveitosa essa atividade que a gente vai fazer aqui, mas tudo pensando no bem-estar dos alunos, na carreira de vocês também, nas possibilidades, nos sonhos, mas sempre procurando agregar coisas boas, assim, que é o que eu desejo para vocês primeiramente. Maravilha. E tem uma coisa que eu vou fazer perguntas aqui que talvez eu nunca tenha feito. Então a primeira falando até da parte de concurso que você buscou, mas primeiro você buscou o direito. Já mirava isso ou talvez poderia ser até advogado? O que você mirava assim? Como que foi indo essa trajetória? Então, o direito é engraçado porque, na verdade, eu não sabia que era faculdade de direito, para início de conversa. É engraçado, né? E na verdade, né, o Binho, a gente cresceu na mesma casa, o nosso pai é bancário, e a ideia sempre foi, quando a gente saiu da Fundação Bradesco, de ingressar no mercado financeiro. Então eu já fiz a entrevista assim, na época da escola, no último ano, né, no finalzinho ali do ano letivo, e já estava tudo certo para eu começar a trabalhar em agência. Então a exigência do banco para você entrar era você ter uma faculdade. E dentre as opções, né, até o meu pai sugeriu direito, porque falou: filho, se você souber direito, pelo menos ninguém vai te enrolar, digamos assim, né? Então foi essa a minha indicação inicial, mas eu jamais, assim, no primeiro momento pensei até mesmo em seguir carreira no direito. Eu pensei assim, fazer como uma espécie de apoio, mas seguir carreira no banco, porque a gente já tinha esse contato ali com o pessoal da Matriz, né, na Cidade de Deus, que a gente teve aulas ali, então via os bancários trabalhando. Então eu tinha aquele sonho, né, Binho, de ser diretor, seguir carreira no banco. E a faculdade era algo mais acessório, assim. Mas algumas coisas mudaram no meio do caminho, né? E eu fui seguindo para a carreira assim do direito, e o Binho seguiu aqui e depois empreendeu. Isso que é bacana, né? Ter esse tipo de situação. Prossigo? Muito bom, muito bom. A parte de estudo que eu acho que é legal, porque quando a gente vê as pessoas que passaram pela escola, às vezes não estudaram tanto ou estudaram muito, e aí elas comparam com a parte de concurso, quanto que você estudou. Você já era muito estudioso na escola, quanto você foi depois para o concurso? Não era estudioso, não era tanto estudioso. Assim, eu tirava notas boas, foi um aluno... As notas eram boas, eu lembro. Era um aluno mediano, mas aquilo, a gente sempre estudava de véspera, né? Na faculdade também, eu estudava muitas vezes de manhã para fazer prova à noite, não tinha um cronograma de revisão, assim... foi um estudo mediano e assim, eu vou te falar que no cargo atual que eu estou foi mais assim, 99% suor, dedicação do que genialidade, né? Os gênios assim, eu acho muito difícil assim, eu acho que foi mais o esforço mesmo. E qual matéria que você gostava mais? Da faculdade? Da escola primeiro. Da escola? Então, da escola eu gostava muito de história. Então eu achava que história era algo bacana, você conhecer assim nosso passado, você ter noção de tudo assim, desde história assim, de dinossauro, digamos assim, né, período Jurássico, até a história do descobrimento do Brasil, história, enfim, história em geral assim, eu achava muito legal. E justamente também foi uma das opções por escolher direito na faculdade, porque eu até gostava muito assim de desenhar, talvez fosse para alguma área nesse sentido, mas quando eu soube que poderia trabalhar com matemática, com cálculos, aí eu migrei para essa área do direito. Eu achei mais tranquila. Exatamente isso que eu ia perguntar para você. Porque quando você era pequeno, você desenhava muito bem. Você nunca mais desenhou? Ou ainda desenha?
nunca mais desenhei, porque aos poucos a gente vai deixando de desenhar, né? O Bion, não sei se ele lembra quando eu era pequeno, às vezes até fazia desenho de mascote e de time assim, e levava pro colégio e vendia, sei lá, 50 centavos, alguma coisa assim, mas só por desenhar, né? E achava bacana, mas era mais um hobby. Mas depois, né, trabalhando no dia a dia, eu percebi que realmente eu tinha que focar numa coisa que me trouxesse um retorno assim. Eu via algumas pessoas que faziam desenhos, né? E muitas vezes tinha até um fichário de desenhos, mas não via aquilo como algo para angariar muita renda, digamos assim, né? Mais difícil, é bem mais difícil, né? Você tem que ser um grande artista, tá? Exatamente. É difícil. E eu acho que também tem a questão de você saber utilizar computação gráfica, né? E eu acho muito difícil que, ainda mais hoje em dia com a inteligência artificial, você percebe que muitas vezes o desenho que você coloca na sua mente, hoje o computador já faz. E, por exemplo, uma coisa que eu achava muito bacana era a questão de criar história em quadrinhos. Até na época do colégio, né? Eu fiz uma história em quadrinhos ali, brincando ali com o desenho de colegas, professores, assim, tal, criando historinha. Mas eu percebi que isso, para retratar e você criar alguma coisa de um desenho animado, nesse sentido eu teria que ter um conhecimento de algo no computador, então era um pouquinho mais elaborado, não é simplesmente o ato complexo, de desenhar. Né? Mais complexo, exatamente. E na faculdade, qual matéria que você mais gostava do direito? Então, na faculdade, para ser bem sincero, eu fui muito bem na matéria de direito tributário, que ela foi dada só no último ano de faculdade. Aí no meio da faculdade que eu já estava trabalhando no banco, e daí eu migrei para a área jurídica do Bradesco, e daí lá focando no direito, eu me identifiquei bastante porque era um professor muito bom de direito tributário que eu tive, e ele explicava primeiro, era muito legal a didática, ele explicava e falava assim, ninguém anota, vocês vão entender o que é o direito tributário. Então ele explicava direitinho a matéria e depois falava, pessoal, agora eu vou ditar. E daí ele ditava e todo mundo anotava bonitinho. Então foi uma matéria que eu gostei a tal ponto que quando eu fui fazer a segunda fase para a OAB, eu escolhi direito tributário. Então foi a matéria que eu me senti seguro, tranquilo, apesar de muitas vezes alguns colegas, né, na época de faculdade acharem uma matéria muito técnica e difícil. Esse professor fez com que fosse uma matéria mais agradável e tranquila de lidar, e eu me senti seguro de ter o direito tributário. Então foi essa na época da faculdade. Então, em termos de preparação para uma prova, uma delas é a própria OAB. Como que foi essa preparação? Você já tinha algum método de estudo? Foi na raça? Como que foi? Perfeito. Eu vou dar só um passo atrás. Vamos lá, né, bora. Para justamente dessa época que eu ingressei no banco, né, que talvez alguns alunos, né, já estejam passando por esse momento, já passaram, ou vão ingressar no mercado e se depararam com essa situação. Então, 18 anos, eu entrei na instituição financeira, e daí no banco, comecei como escriturário, como a gente começa, empolgado, Coletinho. com colete, ajudando o pessoal do autoatendimento, fazendo a triagem nos caixas, ajudando até mesmo às vezes a abastecer a máquina ali dos BDNs, né, fazendo cheque devolvido, que hoje em dia eu nem sei se mais tem, né, essa função de ter a quantidade de cheques, né, que hoje em dia se utiliza muito menos do que naquela época, né, 2005, né, pra gente situar. E depois promovido para o caixa, e depois eu fui promovido para gerente e assistente do Prime. Daí eu comecei no varejo, aí fui para o gerente assistente Prime, e lá no Prime que eu percebi a pressão do bancário. Então aquela questão de cobrança de meta, então tem aquela questão de você chegar, realizar o seu trabalho e mês que vem voltar à meta novamente e você ter que tirar esforços ali, né? Vender capitalização, vender seguros, vender uma série de produtos ali e aquela meta. Mas como eu tinha aquele objetivo inicial de ter carreira no banco, a gente investe, né? Só que eu percebi que a pressão era muito grande e eu não via muitas vezes o pessoal ali naquele momento satisfeito com aquela vida, né? Eu percebia que eu tinha lá meus 20 anos, estava começando ali, o pessoal mais velho já tinha
alguns casos assim, muitas vezes de burnout ou às vezes depressão. Então eu via que não tinha uma qualidade de vida, né? Então você via que algumas pessoas talvez estejam num momento da vida assim com muita pressão, e a longo prazo, enxergando isso, eu via uma realidade que talvez nosso percurso realmente vai ser complicado. E ao mesmo tempo, vamos colocar um paralelo aí, que foi ali o ano de 2007, que eu estava ali no Prime, né, 2007, 2008, eu estava no terceiro ano de faculdade. Então, o direito, e bacana, né? Porque eu estava ao mesmo tempo trabalhando, faculdade. E eu percebia muita matéria bacana no direito. E aí eu fui entender, porque lembra que eu falei, quando eu escolhi direito eu não sabia o que era, né? E quando eu cheguei na faculdade, me explicaram que você tem que entender as leis. Então eu achava um negócio engraçado, né? Como é que você tem que estudar algo que está escrito, né? Enfim. É só pesquisar, né? É só pesquisar, exatamente. E como a gente não tem ninguém na área da família, né, do direito, assim, foi isso. Mas daí eu gostei muito, eu fui avançando nas aulas da faculdade, fui me dedicando, principalmente a partir do o final do terceiro, o quarto e o quinto ano, eu estava estudando bem, e aí eu senti que eu deveria ir para a área do direito. Eu senti que realmente tinha algumas funções ali, uma abertura que é diferente, né? E eu pensei assim, não, eu acho que é uma área bacana. Aí eu acabei fazendo essa transição, então eu acabei saindo da agência do Prime e fui para o departamento jurídico do banco. Então, a minha faculdade, a partir do quarto e quinto ano de faculdade, eu fui assistente jurídico do Bradesco, aí trabalhando com um processo de massa, e daí aí começa um processo de estudo. Aí nasceu o interesse do estudo, mas aquele estudo num primeiro momento para passar na faculdade. Então, eu terminei, e daí, no último ano de faculdade, eu comecei a pensar na prova da OAB, que quando a gente está na faculdade de Direito, digamos assim, é um peso nas costas você ser bacharel e não poder exercer a profissão da advocacia. Então, seria aquela primeira barreira a vencer. Então, o que eu fiz? Nos últimos 6 meses da faculdade, eu me inscrevi num cursinho, então eles davam aula das 8 da manhã até umas 2, 3 horas da tarde, direto assim, numa tacada só. E daí foi aí que eu comecei o estudo diferenciado, porque na faculdade eu estudava para passar. Então assim, anotava o caderno, tudo diferente, não fazia revisão e era aquele o objetivo. Para a prova da OAB, então eu ficava ali todo o tempo das 8 até 2, 3 horas da tarde no sábado, adquirindo conhecimento, absorvendo. Era já, aquela época começou ali, era 2009. 2009 é engraçado, né? Porque daí a gente começa a ver a evolução que ocorre em relação até ao método de ensino. Em 2009, tem um cursinho que se chama Luiz Flávio Gomes, o LFG, e daí os professores compraram o satélite. Então, antigamente, né, o que acontecia? Você, para fazer um cursinho para OAB, um cursinho para magistratura, um cursinho específico, você tinha que ir lá presencialmente se matricular. E muitas vezes não tinha vaga para todo mundo. Muito concorrido, né? Tinha fila. Exatamente. E tem um curso Damásio, ali na Liberdade, muito famoso, histórico assim, e eu vi história que quando eles abriam o anual deles, tinha fila enorme assim para conseguir preencher as vagas. Ou seja, a partir do momento que você se matriculava, beleza, estava dentro, você ia fazer o ano todo. Mas quem não entrasse ali na cota de alunos, então, por exemplo, tinha 100 pessoas ali, se a pessoa ela não conseguisse se matricular, ela basicamente perdia. Então você vê a dificuldade que era do acesso à informação naquela época. Mas daí nessa época, quando eu estava em 2009, que eu estava no último ano, aí começou a ter os cursinhos por satélite. E como é que era essa passagem da informação? Você tinha os polos do cursinho, né? São Paulo, alguns lugares, e daí você ia lá, eles passavam uma TVzinha. Então tinha TV, eu ia aqui ali na Zona Norte, em Santana, tinha um polo lá, então eu ia com alguns colegas, né, que estavam se preparando também para a prova da OAB, e assistia a telinha, e o professor gravava da sede, então transmitia para os lugares. Então,
o meu método da OAB foi esse, de justamente adquirir esse conhecimento anotando no caderno. E o que é interessante, que daí, quando você começa a lidar com provas para OAB, para concurso, é você analisar provas anteriores. Então, isso, primeira mudança da faculdade para uma prova, uma certificação, alguma prova que você vai fazer no futuro. Na faculdade, você não tem outras provas anteriores, né? O professor ali que vai dar a prova do semestre da matéria que ele lecionou. Da OAB e da prova para concurso, não. Você já tem um banco, digamos assim, de provas que você pode analisar o perfil. E isso é importante para você até identificar qual caminho que você vai tomar no estudo. Então, passa pela questão de você ver as suas deficiências. Então, para você perceber. Então, muitas vezes você faz um primeiro simulado de uma prova da OAB, como eu fiz. Aí eu tiro a nota X. E na OAB você tem que fazer 50% para passar para a segunda fase, né? Então, eu fiz a prova e não consegui atingir 50%. Mas aí acontece. Aí você vê as suas deficiências, as matérias que você teve mais dificuldade, e você aí ajusta justamente aquilo que você tem dificuldade. Então, aquela matéria que você tem pouco conhecimento, você vai dar uma priorizada. E foi dessa forma, entre acertos e erros, que eu consegui também, na hora de fazer o momento da prova da OAB, eu passei, depois da segunda fase fiz tributário, também passei. Então, esse foi a pergunta do... Desculpa pela volta toda, mas para chegar no método de estudo. Imagina. Acho que é até um ponto importante que você ressaltou, foi quando você estava como gerente, assistente, e você não estava feliz com aquilo. Eu, como gerente PJ, eu saí e fui para a área de investimentos, que na época, até hoje, é uma área muito mais concorrida e que, de fato, você tem uma qualidade de vida melhor, de entrega, gera mais valor do que estar na agência. E isso é um recado para você. Você está infeliz? Ao invés de ficar reclamando, vai buscar conhecimento, vai buscar certificação, vai buscar para sua área, mas não ficar reclamando. Isso é ruim para você, vai passando o tempo, você vai ficar reclamando. Eu não reclamei, peguei, estudei, tirei as certificações e fui para de investimentos. Meu irmão não reclamou, foi para o jurídico e caminhou lá. Então, não ficar reclamando, vai ser pior para você. Se está infeliz na agência, no varejo, já começa a buscar outras coisas. Então, acho que esse recado que você trouxe, que você estava infeliz, é importante, porque senão as pessoas até utilizam isso como método de se vitimizar. Você viu como é errado a agência? Não, estuda mais, busca conhecimento, porque a jornada do meu irmão só deu certo porque ele foi estudar. Se ele ficasse reclamando lá, não iria mudar nada. Então, você passou na OAB e estava no banco ainda. E aí você ficou mais quanto tempo no banco e quando que foi essa decisão de largar o banco? Perfeito. Então, eu passei na OAB. Aí, quando eu passei na OAB, me promoveram de assistente jurídico para advogado 1, lá no banco. E o que eu percebi? Eu percebi que depois da faculdade, a área que eu estava ali naquele departamento, eram muitos advogados, só que para um cargo de coordenador. Então, na verdade, tinha a área civil, a área trabalhista e um coordenador para cada função. E acima deles tinha um gerente regional e acima deles um diretor jurídico. Então, eram poucas pessoas a longo prazo. Então, na verdade, eu percebi que a longo prazo eu não... ia ser muito difícil conseguir subir na carreira ali onde eu estava, justamente porque a quantidade de pessoas, de advogados, era enorme para um cargo só de coordenador, né? E tinham pessoas mais antigas que eu, e eu ainda era novo. Então, somando isso, e também a questão que é importante da infelicidade, mas você percebe quando você sai com alguns colegas, happy hour bastante assim, e daí o pessoal tá ali na brincadeira e fica feliz. Então o pessoal reclama do trabalho, né? Aí vai pro happy hour, começa a reclamar do trabalho, mas não faz nada, não quer mudar. Aí eu, no meio inconsciente, o que eu pensava? Eu não vou reclamar da minha vida, né? Graças a Deus eu fiz a faculdade, passei na prova da OAB, mas se eu ficar aqui, nesse ambiente, e o ambiente faz a diferença, né? Eu vejo aqui na escola realmente que o ambiente faz toda a diferença, e até é bíblico, que quem é sábio anda com sábios. Então você tem que andar com pessoas que você acha que vai conseguir te levar para o caminho que você quer, no caminho de felicidade. Então, se você
tá com pessoas ali, tá no emprego, mas vocês saem para beber, comemorar. E o assunto principal é justamente reclamar do seu trabalho. Então é justamente esse personagem. Não, então eu tenho que mudar alguma coisa. Então aí que você percebe a diferenciação. Então eu pensei justamente, vou prestar concurso. Então eu até foi engraçado porque lá no jurídico foi, enquanto a gente percebeu ali que a gente não queria continuar, eu e mais 2 colegas nos matriculamos num curso anual para magistratura, Ministério Público, para carreiras assim em geral, eu e mais 2 colegas. E a gente fez isso, então a gente trabalhava no banco, saía ali do jurídico 5 horas da tarde, e foi agosto de porque eu terminei a faculdade em 2009, 2010 eu tirei a OAB, recebi a minha prova da ordem, né? Recebi, na verdade, a minha carteirinha da OAB, carteira, né? Em maio de 2010. Em agosto de 2010 eu resolvi estudar para concurso. E mais 2 colegas foram comigo. Então a gente se matriculou nesse cursinho. E aí a gente cumpriu o anual. Então começava em agosto de 2010 e até agosto de 2011. E daí aí mudou, justamente um pouquinho mais. Então, nessa época, você vai até lembrar, né? Essa época eu chegava antes do horário de entrar no jurídico e estudava antes. Então eu lembro que a matéria que eu tinha no cursinho, os livros que eu tinha, eu chegava, meu pai me deixava, né, no banco. Então eu acordava ali às 5h30 da manhã, mais ou menos umas 6 horas, porque ele me deixava ali na República, no centro, e ia lá para Osasco. Então, ali mais ou menos, umas 10, 15 para 7, eu chegava, tomava um café, ou às vezes um cafezinho ali, que tinha frente na República ali, uma padaria, e entrava no banco, e eram vários andares, assim, mas eu ficava no térreo ali na Copa, que é o lugar que tinha a luz ligada, assim. Então, enquanto os outros andares estavam todos desligados, a Copa estavam os funcionários ali que serviam um cafezinho, estavam já preparando tudo pro dia, né? Então tinha um resquício de luz, digamos assim, e é nesse resquício de luz que eu ia lá já, assim, trajado mesmo, né, para trabalhar com advogado, sentava lá e estudava, tinha um banquinho ali no canto, uma mesinha, e eu estudava isso. E daí quando chegava próximo ali de umas 15 para as 8, que era o horário de subir, né, do elevador e pegar o andar direitinho lá, 17º andar ainda, eu me lembro, né, aí eu descansava uns 15 minutinhos para daí começar a trabalhar o dia todo. Aí, na hora do almoço, eu almoçava também rapidinho, né, que era uma hora de almoço, uns 15 minutinhos. O resto, ou eu estava estudando, e quando dava também eu ia na igreja, que eu sempre tive essa parte religiosa, né, tinha uma igreja ali na República, ali na Consolação, que às vezes ia lá, só ia fazer uma oração, uma coisa, mas sempre pensando assim, pensando em Deus, entrego meu futuro nas suas mãos, os planos deem certo, pensando sempre assim, gente, pensa sempre coisa positiva, coisa boa, sabe? E agradece por tudo que você já tem. E foi essa a minha rotina. Então, muito bom. Quando eu cheguei justamente dessa decisão, começou com esses colegas fazendo o curso anual. E daí, terminamos o curso anual em agosto de 2011. E quando acabou o curso, os 2 colegas basicamente desistiram, né? Eu que ficava mais nas aulas, a gente chegava cansado muitas vezes nas aulas, porque as aulas, a gente saía às 5, começava às vezes 6h30, 7 horas da noite e até quase meia-noite, né? Pelo que eu me recordo assim. E daí saía, voltava para casa, acordava às 5h da manhã, então dormia pouco ali, aquela época ali foi realmente Red Bull, desculpa pela marca, né? Energético. Não, tem bastante Red Bull mesmo para ficar acordado. Acho que 2 pontos que eu quero trazer aqui da sua fala. Primeiro, tem um negócio que a gente olha muito, que é planejamento e execução. O planejamento, que eu vejo poucas pessoas, quando a gente está falando de carreira, as pessoas não conseguem ver os próximos passos, não conseguem enxergar. E tem um livro que eu gosto bastante, que ele fala ali você tem que olhar para as suas próximas 5 estratégias, que é como se fosse um xadrez, que se eu mover essa peça, o que vai acontecer com a próxima jogada? O que meu adversário pode fazer? E se meu adversário fizer isso, o que eu faço? Eu venho para cá? E depois que ele fizer isso aqui, eu faço isso? Então o cara do xadrez, ele já prevê 5 andadas para frente. E você pegou e falou, puta, aqui tem tantos advogados, tem tantos gerentes, tem um diretor departamental. Pô, como que eu vou escalar isso aqui?
E pouca gente pensa nisso, na carreira, número de vagas. Porque eu quero ir para uma vaga muito específica. Às vezes tem outro lugar que tem vagas diferentes para você ganhar mais, para você escalar mais. Então você tem que ser estrategista com a sua carreira. Estratégia. Eu falo muito, eu tô numa empresa onde tem possibilidade de crescimento. Porque não adianta você se entregar, fazer o seu melhor, se você não conseguir crescer na sua empresa. Se você está vendo que o seu próximo passo não vai ser tão legal. E depois o próximo passo também não vai ser tão legal. E você trouxe isso, esse planejamento, juntamente com a execução. Não adianta também, legal, ali é o lugar. O concurso é legal. Ou eu ir empreender, que foi isso mais ou menos. Pô, você vai no ION, são 2.500 especialistas. Pô, como que eu vou chegar a diretor? Vai demorar, posso chegar, mas vai demorar muito. Pô, vou empreender. Você já pensa, só que aí tem um segundo passo, que é a execução. Que também não é fácil, que aí eu vejo muita semelhança. Acordar cedo, 5 horas, 4:30 da manhã. Almoço, mesma coisa, muitas coisas. No City aqui, ao invés de estudar, de almoçar 1 hora, almoçava em 15 e ficava estudando. Ou seja, não tem segredo. O segredo é você ir estudar, planejar e executar. Não tem jeito. E a outra questão que eu acho que é importante que você trouxe é o ambiente. Sair do ambiente que está ao seu lado. Se o seu ambiente te puxa para baixo, não faz sentido você se manter nele. E o seu ambiente, eu vejo, Paulinho, até no Instagram. Quem são as pessoas que você segue? Porque você vai no seu Instagram, se você filtra as pessoas que você segue, você vai procurar coisas. Eu lembro que meu irmão tinha um Instagram só para estudar. Ou seja, porque era filtro. Lá ele acompanhava as pessoas da família, então me seguia outra pessoa e via coisas de estudos, seguia pessoas que iriam dar dicas de estudos, para não dispersar. É muito importante isso. Então você quer, eu quero me tornar um especialista em investimentos. Está seguindo quem? Então siga pessoas que falam de investimentos, que falam de carreira. Acho que trouxe várias dicas importantes aqui que você trouxe, que você executou de fato. E aí quando você estudava para concurso, era qualquer concurso do direito? Você já tinha uma mira do que você queria? Delegado, juiz federal? Como que era isso? Muito boa pergunta. Só pegando o gancho, né? Manda aí, bora. Dessa questão de você ser um jogo de xadrez, eu penso que é isso. Ou você toma as rédeas da sua vida, ou a vida vai tomar as rédeas por você. Né? Porque a gente vê que ou você cria a dificuldade necessária para alcançar o objetivo e criar o seu caminho, né? Então a questão de você atingir uma finalidade. E a questão, até Aristóteles, quando fala nisso, né, do universo, assim, do nous, que quando você almeja alguma coisa, você vai justamente se utilizar dos meios. Porque se as pessoas elas conseguissem atingir diretamente a finalidade, seria um caos. Imagina, eu quero ser juiz, pum, você vira juiz. Não, você, na verdade, escolhe os meios, mas o fim, quem vai definir, no caso, vai ser justamente as circunstâncias da vida, né? Você justamente almeja uma finalidade, mas o que você faz é os meios, e os meios são essas escolhas. Então, essa escolha de sair do banco, essa escolha de estudar para o cursinho, e aconteceu justamente isso. Então, quando eu terminei o curso, lá com meus dois colegas que desistiram, eu continuei estudando. Então, era isso, era essa persistência, era a questão, não tinha a época do Instagram, ainda naquela época do banco, né? Então, mas eu ficava estudando, sacrifícios, né? Final de semana estudando. Aí chegou a decisão derradeira, que eu percebi que foi o segundo semestre de 2011 e 2012. Eu terminava a aula, terminava, na verdade, o tempo que eu trabalhava no banco, no jurídico, né, durante o expediente, e ia para uma faculdade, porque eu já estava em Osasco, em 2012. E lá em Osasco eu ia para a faculdade, lá na biblioteca, para levar o material do cursinho que eu tinha estudado para estudar. Então eu percebi que chegou um determinado momento que eu estava mais estudando e o trabalho estava tomando tempo realmente, porque virou uma questão de não, eu preciso estudar mais para conseguir chegar num patamar bom, para conseguir alcançar algum concurso dos meus sonhos. Naquela época eu não tinha nada em mente, para ser sincero. Quando eu comecei a estudar, eu achava que o cargo de procurador de qualquer município ou de estado já seria o suficiente para ter, digamos, ganhar um bom salário e ter uma tranquilidade e uma qualidade de vida melhor. Então, inicialmente, talvez o cargo de procurador seja nessa fase. Mas daí, quando eu completei 7 anos, basicamente, de banco, eu tomei essa
decisão, né? Então esse dinheiro da rescisão que eu ia ganhar, eu ia passar para a fase do concurso. Aí tem um lado A da vida, aí vira o lado B da vida, que daí foi uma decisão difícil, que muitas pessoas, né, podem se deparar com a situação, até que o Binho falou, de você abrir mão, né, da segurança do vale alimentação, né, o vale refeição, enfim, uma série carreira ali bonitinha, de um bancão e tal, Exatamente. Mas eu pensei, eu vou seguir o meu sonho. Eu acho que se você quer viver uma vida plena, você tem que acreditar nos seus sonhos. E assim, até tem uma frase de Bob Marley, né, que fala sobre esse assunto, você fala assim, mais ou menos que é melhor viver uma vida em que você tenta, arrisca e se joga justamente pro seu destino, do que aquelas pessoas que não arriscam, que não querem, que vivem uma vida medíocre, digamos assim, né? Então eu pensei comigo, eu vou me arriscar, eu vou... é uma decisão realmente difícil, mas eu sempre pensei assim, não, vai dar certo. Deus vai mostrar o caminho, uma hora vai acontecer. E partindo da premissa do tempo, né? Então eu já estava estudando, já estava tendo alguns sacrifícios e, na verdade, focar só para o concurso. E daí foi a fase de concurseiro. E durante essa fase de concurseiro virou a chavinha, ou seja... E como é que funciona essa fase de concurseiro, para o pessoal ter uma noção? É quase um trabalho também. Então, na verdade, geralmente os cursinhos, né? Ele tem algumas, a gente chama de cabines. Então são salas assim com baias, né, de divisão. Então o pessoal vai lá, chega de manhã, às vezes 7h30, 8 horas da manhã, senta na cadeira ali, com o seu material e estuda. Um ambiente silencioso, ninguém faz barulho, sem nada, uma cabine ao lado da outra. Pense ali no atendimento 24 horas, que tem aquelas cabines, da central de atendimento de bancos, né? Você que jogava Counter-Strike na Lan House, né? Exatamente, pessoal. Uma Lan House fechadinha assim, ó. Exatamente. Então, essa era a realidade. Então, e pensando nisso, então, ali eu mudei a chavinha, porque ali, na cabine de estudo, eu estava com várias pessoas ao meu lado que estavam com o mesmo objetivo, ou seja, passar em concurso. E vários passaram. Então, isso mostra que daí você sai do ambiente que muitas pessoas... Paulo, no concurso não dá certo. Meu amigo já tentou, meu primo tentou, eu já tentei, não foi, tudo uma carta marcada. Exatamente. E daí você sai desse ambiente e você avança para o ambiente do cursinho. E daí foi bacana, porque daí você começa a lidar com colegas que estão prestando concurso. Então, eu prestava um concurso, outro colega prestava para outro, aí outro passava. E o bacana que quando alguém passava no concurso, sempre voltava para dar o depoimento para os outros colegas, como uma forma de motivação. Então, ali de 2013, foi janeiro de 2013 que eu comecei essa fase de concurseiro, e aí foi o nível hard de concurso, né? Que daí até, se quiser eu posso entrar um pouco nos estudos, eu posso deixar que é bom falar de técnica. Boa. Um pouco para frente também, mas aí de fato que daí eu fiz uma imersão mesmo no mundo dos concursos, mas no primeiro momento, nos primeiros 6 meses que eu tomei essa decisão, eu fiz a escolha de prestar concurso para magistratura e Ministério Público, porque eram os concursos que na minha cabeça eram mais exigentes e eu queria me atualizar. Então, no momento eu prestei, tinha MP aqui de São Paulo, me emprestar, MP Espírito Santo, TJ Rio de Janeiro. Então, eu fui prestar os concursos para me atualizar nesses primeiros 6 meses. Então, em mente, no primeiro momento, eu não tinha uma carreira específica, eu queria justamente passar em um concurso. Mas daí, volta para a questão de você saber os seus próximos passos. E essa é uma decisão inteligente. Você analisar o seu perfil primeiro. Então, não sei se você acha, Davi, disso daí, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho aquele viés, assim, tipo assim, de... uma pessoa tá cometendo um crime e eu ir lá, tipo, falar e imputar essa pessoa que você é presa, acusar e tal. Não tem mesmo. E tem alguns colegas, assim, que estudaram pro Ministério Público e você via que ele tinha aquela sede de fazer justiça, não é assim, assim. E eu sempre quis ouvir as duas partes. Então eu percebi que o Ministério Público talvez fosse uma carreira que não teria identidade comigo. E nem a Defensoria, que a Defensoria também defende. Um ataca, defende, digamos assim, né? O pessoal que é leigo assim vai ser mais ou menos assim. E o juiz ouve das partes tomar decisão. Então eu percebi que, pelo meu perfil, eu achava que a magistratura seria mais interessante porque
eu sou o tipo de pessoa que gosta de ouvir os dois lados, para depois tomar um certo partido. Então, no meio do ano de 2013, em agosto de 2013 eu fiz a primeira prova para o TRF3, né? Que eu passei o concurso, que é aqui em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E foi a primeira prova que eu fiz. E eu tomei a decisão para a magistratura federal, de estudar para esse concurso, por causa do meu perfil, que daí o meu jeito de querer sempre ouvir as duas partes, né? Não tomar um partido primeiro. E segundo, que a prova para juiz federal, ele, digamos assim, em nível de conhecimento, ela é mais democrática, porque são 6 regiões atualmente no nosso país que têm tribunais federais. E a prova é igual para todas as regiões, porque eles utilizam os entendimentos do STF, do STJ. Então você estudando para uma região, por exemplo, daqui da terceira, eu poderia prestar a prova para a região sul, para a região do Nordeste, então para outras regiões com a mesma matéria, então não ia ficar mudando. Agora, para a magistratura estadual, aí não. Aí eu percebia que você tinha que ter um estudo específico. Lá o TJ do Rio Grande do Sul, eles pedem a matéria de português, junto com as matérias de direito. Entendi. Você entendeu? Do Rio de Janeiro é um outro pedido. O TJ lá de Minas Gerais, o examinador deles preferido é tal pessoa. Então você percebia que você tinha que estudar diferente para passar para a magistratura estadual. E sem falar que a magistratura federal, você pode fazer a permuta. Então se eu passasse, por exemplo, no norte do país, ou passasse no sul, eu poderia, depois de algum tempo, pedir para vir depois para a região que eu quisesse. Então, foram essas escolhas que fez escolher para juiz federal. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui na linha do tempo. Então, você foi lá, tirou a OAB, ficou um tempo no banco, decidiu sair, e nós estamos falando de 2012 para 2013. Então, em 2013 você saiu. E como que foi o período de estudo? Só estudo. Foram quanto tempo só de estudo para você conseguir ter a primeira aprovação para você, e depois da aprovação, quanto tempo para entrar no primeiro cargo? Perfeito. Dos estudos, pessoal, até se eu puder deixar no cronograma, deixei no Instagram, né, mais ou menos um cronograma de estudos ali, mas eu vou em linhas gerais dizer como é que foi essa evolução. Eu prestei essa prova em agosto de 2013, primeira prova para juiz federal, e eu saí chorando nessa prova. Porque eu não consegui completar as 100 questões em 5 horas. Eu achei que foi um desastre, né? Chorei bastante. E daí, mas como eu tinha acabado de sair do banco, né? E até o meu pai falou assim: não, filho, fica tranquilo, que você quer juiz federal mesmo? Então vou te dar a opção. Ele conversou, né, com alguns advogados que tinha contato, que conheciam alguns juízes federais que tinham dois cursos assim bons para indicar para focado para juiz federal. Então lembra, quando eu defini assim que eu queria ser juiz federal, eu percebi que até mesmo o cursinho que eu tinha que fazer era um específico. Olha a diferença, né? Não tem plano B. Não tem plano B, exatamente. E daí tinha duas opções. Ou eu ia para o Rio Grande do Sul, parece que tinha uma escola bacana lá, presencial, que era muito boa para juízes federais, que várias pessoas, em tese, né, que você vê juiz assim, tinham utilizado aquela escola do Sul, e tinha uma escola muito boa no Rio de Janeiro, só que no Rio de Janeiro era ensino à distância. E eu escolhi essa do Rio de Janeiro. Certo. E daí, dessa do Rio de Janeiro, eu fiz também um curso anual, agosto de 2013 até agosto de 2014, né? E daí eu percebi que realmente direciona, é muito diferente assim quando você direciona o estudo, né? Então, que nem eu me banco direciona direito para CPA 10, CPA 20, CFP. Então, você tem que ter um curso ali com não aquele curso genérico. Não adianta com o curso geral, assim, né? Então, eu queria justamente saber realmente a competência federal Curadoria, diferente. né? Uma Curadoria, exatamente. E daí, olha como foi bacana. Aí foi nesse ritmo. Então, eu ia no cursinho, eu assistia às aulas, então como era online, eu assistia às aulas, anotava, fazia questões e lia jurisprudência. Então já começava a ter uma cara de mais complexa, assim, de estudos. Então minha rotina era bastante pesada, porque até me cobrava, porque como eu não estava trabalhando, então eu ficava das 8 até umas 8 horas da noite, mais ou menos, o cursinho. Claro que fazendo pausas, que é relevante. Pessoal, não tentem estudar por muito tempo, que você vai cansar sua mente e você não vai absorver. Porque uma coisa é você reter conhecimento e outra coisa é você estar ali numa mecânica
de só querer passar o olho na matéria. Não adianta. Então eu percebi com os colegas mais experientes também, você tem que fazer pausas. Então depois de uma hora, faz a técnica... eu comecei com a técnica Pomodoro, né, aquela técnica de fazer 25 minutos. Então, porque a gente tem a tendência de, quando está com um celular, alguma coisa para distrair, a gente está estudando, pausa e vai mexendo no celular. Então, eu comecei assim, 25 minutos eu aguento. Então, eu sentava, colocava o celular para despertar o alarme, né? Quando, nessa época do cursinho, aí eu ficava só de olho no horário, não colocava alarme, mas quando eu estudava em casa, às vezes final de semana e tal, colocava o alarme. E depois de 5 minutos eu pausava. Então, me dava uma espécie de... 5 minutos, exatamente. De recompensa. Então, ou comer uma barrinha, ou uma fruta, ou sair só para respirar 5 minutos e depois voltar. E foi assim, foi evoluindo. A questão das redes sociais é muito bacana, porque depois, de fato, não adianta você estar em determinada situação e você ficar impondo mais ônus para você. Ou seja, você ficar se martirizando ou se, digamos, ficando mais infeliz na situação que você está vivendo. Porque as outras pessoas, elas continuam vivendo. Então, seus amigos continuam saindo, continuam indo para bar, continuam viajando, e você tomou uma decisão de nesse momento da minha vida eu quero estudar. Então, o meu Instagram, né, que nem o Binho falou, eu só seguia os professores. Então, eu seguia só os professores que davam aula das matérias que tinham do meu interesse. Eu era também seguidor da Câmara, do Senado, que tinha as leis, né, atualizadas, então saiu uma lei nova, eu já sabia. Jurisprudência também, tribunais eu seguia também para ter as decisões. Ou seja, quando eu abria o meu Instagram para tratar para ver justamente algo aleatório, digamos assim, se não fosse estudo, era estudo. É impactado, né? É impactado. Então, você criar o seu ambiente também, de modo que você só fique vinculado àquilo. Então, eu deixei mais o Facebook, assim, para amigos próximos, assim, para ter um relacionamento, assim, mais com familiares, com os amigos. Mas o Facebook eu não abria, por exemplo. Pelo menos durante a semana, assim, tal, só deixava final de semana para responder, assim, algo assim. Bom. E as lembranças, mas o Instagram era só para essa finalidade. Muito bom, então, puxando a nossa linha do tempo. Foi um ano de estudo. Nesse ano de estudo, como que foi a evolução? Quando você não passou, você chegou a pensar que você fez uma burrada? Quando você saiu do banco, você chegou a pensar nisso? E conta um pouco mais dessa jornada desse primeiro ano. O quanto que você evoluiu os métodos de estudos, o quanto que você melhorou. Perfeito. E então, eu evolui bastante com essa tomada de decisão, porque quando eu saí de um curso geral para um curso específico para aquele cargo que eu queria, eu percebi o seguinte. Por exemplo, nas matérias, vou dar um exemplo, direito empresarial. Então, direito empresarial, se percebe que tem ali matérias envolvendo cheque, letra de câmbio, títulos de crédito, recuperação em falência. Certo. Só que a questão envolvendo propriedade industrial, ela é uma questão federal. Então, o foco em propriedade industrial é muito maior. Então, direcionei meu estudo. Um exemplo mais claro que eu me lembro, que para mim foi a da água para o vinho, o direito civil. Então, o direito civil, ali dentro do Código Civil, você estuda a pessoa natural, personalidade, depois os bens, domicílio. Aí você vai evoluindo, obrigações, direito das coisas. E no final, você estuda direito de família. Só que direito de família, na Justiça Federal, é muito limitada, assim, a questão da atuação. Fica geralmente questões envolvendo sequestro internacional de criança, que é quando uma criança é levada, por exemplo, do exterior para cá. Então, assim, os pais, a mãe, ela é brasileira e o pai é norte-americano. Então, a mãe se separa do pai lá e vem com a criança para o Brasil. Então, como tem um tratado, então é uma competência federal. Então, eu percebi que, por exemplo, eu não deveria ficar estudando ao mesmo tempo que eu estudava para obrigações, direito da personalidade e outras matérias de direito civil, para estudar direito de família, que é uma matéria essencialmente estadual. Então, esse primeiro ano foi para perceber, nossa, realmente, isso daqui, o foco eu posso deixar de lado. Tributos.
mesma coisa, tributos federais, competência federal. Municipal, estadual, só não passando assim, meio por cima, mas o foco nos tributos federais, imposto de renda, IPI, IOF, então foi essa a mudança de chave. Caramba, mas e você chegou a pensar em desistir em algum momento nessa primeira jornada ainda? Eu não pensei em desistir porque, como eu direcionei meus estudos, eu ia justamente fazer o teste de fogo. E o teste de fogo, a segunda prova que eu prestei para o TF3 aqui foi em 2016. Perceba que o concurso da Magistratura Federal demora bastante, né? Então foi em 2013 o primeiro que eu fiz. O segundo concurso que eu fiz aqui em São Paulo, para o TRF, foi em 2016. E em 2016 eu passei para a segunda fase. E daí foi uma mudança de chave, porque quando eu passei para a segunda fase, eu vi, não, realmente capaz. Claro que a gente fica naquela dúvida, às vezes, será que é uma coisa impossível? Mas, ao longo da jornada, se você sempre tiver o cuidado de verificar os seus erros e ir afiando, justamente, e ajustando onde você está errando mais, e direcionar os acertos, você percebe uma evolução. Então, você não precisa necessariamente, digamos assim, ir lá e perder na prova. Você pode se estimular fazendo simulados, né? Então, assim, enquanto não sair a prova aqui do TF3, eu prestei outras regiões. Para juiz federal, eu prestei em 2014, por exemplo, no Rio de Janeiro teve prova, TF2, e no TF4, teve em Sul, em Santa Catarina, que eu fiz. Essas duas provas eu perdi. Mas eu percebi que eu fui muito melhor do que eu tinha ido naquela prova que eu chorei, que eu não terminei as questões. E então você tem que olhar para o seu processo e você vê que você está numa situação melhor. Então isso te dá confiança e falar, não, peraí, eu estou mais perto do meu objetivo do que eu estava antes. Então isso me fez justamente não pensar assim, em olhar para trás, né? Que nem você fala, não tenha plano B. Tem o plano A, e dentro do plano A, você traça justamente essa evolução. Então você vai vendo, e não se compare com os outros. Eu acho que a pior besteira é você querer comparar com os outros, né? Cada um tem a sua história. Então eu percebi, nossa, quando eu passei para a segunda fase, foi uma barreira tão grande, que assim, para vocês terem noção, quando eu falei que ia estudar para juiz federal, os colegas do cursinho deram risada. Você vê como era assim, porque falou, nossa, se você não passou em outros concursos, é querer juiz federal. E quando eu passei para a segunda fase, o pessoal já me olhou com outros olhos. Nossa, ele falou, nossa, ele quebrou essa barreira. Então foi essa a primeira guinada. Isso assim. Foi 2016. 2016. Já tinha bastante tempo de estudo, né? 2016. E 2014, se eu não me engano, por ali, você conheceu a Amanda. Sim, 2015. E qual a importância, 2015, qual a importância de ter uma parceira nessa jornada, que é uma jornada muito difícil? O quanto foi importante isso para você? O pessoal mudou também da água pro vinho, porque realmente você tá uma pessoa que compreende você, que tá ali do seu lado, fala assim, não, ó, eu tô junto com você até o fim. E uma coisa que é importante, dos estudos mesmo, independente da religião que você tem, até se não tem a religião, você acredita em meditação, independente de qualquer espécie de crença, você tem que saber que os problemas e preocupações não acabam. Você vai estudar, mas as preocupações continuam, elas não somem. Mas se você, e eu percebi, quando eu fazia uma pequena oração, acalmava assim o espírito e estudar, eu ficava muito leve. E eu já ouvi de professores que passaram também, né, em carreiras também importantes, e falarem isso também, falarem nesse sentido de você respirar, ficar tranquilo e somente focar, porque o seu cérebro vai absorver a matéria muito melhor quando você tivesse calmaria. E a questão da pessoa que está do seu lado. Então, tem aquela história, né? A pessoa, o seu companheiro ou sua companheira, ela pode ou te levantar ou te derrubar. Então, tem gente, infelizmente, que te traz para baixo, então você não tem problema, e a pessoa descarrega o problema. Principalmente nessa fase de concurso, precisa de estudo também, né, intensivo, precisa ter alguém compreensivo do seu lado. Então, abrir mão de final de semana, de estar com amigos, de estar em festas. Então, às vezes, eu só conseguia, às vezes, estar um programa ali com a pessoa que está do seu lado. Então, a minha esposa, né, a Amanda, sempre estava comigo, né? Então, eram programas mais restritos, mas ela sempre foi compreensiva. E isso fez total diferença. Tanto que, você percebe, eu conheci ela em 2015, a primeira prova que eu prestei para juiz federal,
eu já fui muito bem, né? Eu já fui para a segunda fase porque eu tinha esse apoio do meu lado. E é importante, pessoal. E em último caso, né, Bia? Tipo, se a pessoa não tiver apoio de ninguém, né? Enfim, e mesmo se não acreditar em Deus, acredita em você, pelo menos. Porque a única pessoa que tem que ter certeza absoluta que vai dar certo é você. Você não pode ter dúvida, né? Aquele negócio que já dizia Henry Ford, que dizia, né? Se você dizer que tá feito, tá feito, não tá feito, tá feito, né? Enfim, ou você fala eu vou conseguir, ou você fala não vou conseguir. O que você fala impacta, e isso é uma coisa interessante, que eu aprendi ao longo da jornada. O que você fala reverbera-se no mundo espiritual de uma forma que é sensacional, que você percebe assim, coisas que você fala assim, inconscientemente acontece, né? Então, que nem lá atrás eu falei que ia ser juiz federal em São Paulo, e eu passei para juiz federal em São Paulo, mesmo tendo outras opções, né? Até a Amandinha, ela ia comigo pro norte, se eu passasse para lá, pro nordeste, qualquer lugar do país, mas eu falei e aconteceu. Então, o poder das palavras é muito excepcional. Então, tome cuidado com o que você fala. Aquela pessoa que sempre fala, eu não vou conseguir, a pessoa que anda com outra, sabe? Sempre tá falando mal da outra. Percebe? Então, começa a perceber isso. O que você consome, então o que você olha, o que você lê, o que você escuta, isso entra no seu coração, né? E é bíblico também. Até o nosso mestre falava, né? Que a boca fala que o coração está cheio. Então, isso fez a diferença também. Então, foi excepcional. A pessoa que está na sua caminhada faz total diferença. Muito bom. Acho que é legal essa parte. Se você não tem apoio e você quer apoio, você tem que ser o primeiro a fazer. Se seu carro tá parado, tá enguiçado, você ficar parado, ninguém vai te ajudar. Agora, se você sair do carro e começar a empurrar, você vai ver se as pessoas vão parar e começar a empurrar também. Eu, na minha jornada, foi a mesma coisa. Para a Fran sair do banco, ela só saiu para tocar a escola comigo, porque ela viu o quanto eu me dedicar, e você é a mesma coisa. Não adianta nada você falar para Amanda, eu quero ser juiz federal. Aí ela vai lá, acorda, você está dormindo ainda. Aí ela chega, você está dormindo, aí você está fazendo nada, você não estudou. Ou seja, ela não ia acreditar. Então o primeiro tem que acreditar, tem que ser você. Acreditei, estou fazendo, a outra pessoa vai comprar a ideia com você. Vai, tá fazendo. Vamos junto. E isso faz toda a diferença. Então, você quer apoio? Começa primeiro. Começa sozinho, começa sem ninguém. Que aí você vai tendo resultados na jornada e as pessoas automaticamente vão te levar a sério e vão estar com você nessa jornada. Então, acho que isso que é muito importante. Como foi a segunda fase? E aí, deu ruim? Então... Aí, pessoal, a segunda fase, aí eu lembro que entre a primeira e a segunda fase são 60 dias. E depois fala qual é a diferença aí da primeira e segunda fase, tá? Falo, com certeza. A primeira fase são 100 questões e depois dessas 100 questões, os 300 melhores passam para a segunda fase. Hoje em dia mudou, tem o Exame Nacional da Magistratura, então você tem que ter uma qualificação, então é um pouquinho diferente atualmente. Mas na época que eu passei, né, até ano passado, até esse ano, na verdade eu passei esse ano, mas era dessa forma. Então os 300 primeiros colocados, eles ingressavam para a segunda fase. Então o que era objetiva, né, e os certificados são assim, né, o A, B e C, D. Sim, tem alguns que são, tem CFI que é por level, CFP que são 6 módulos, você vai fazendo um. Perfeito, então essa estrutura, então de marcar xizinho. E para esse tipo de prova, não tem segredo, pessoal. Faz provas anteriores, você começa a perceber as pegadinhas, sabe? Aquele tipo de coisa, pelo menos ali por exemplo, eles cobram muito o que a gente chama de lei seca para a pessoa que é da área do direito, né? Que é justamente você pegar o que está na lei e você transcrever ali nas alternativas e mudando só palavrinhas, né? Então, a lei fala que é possível tal coisa e muda para não é possível. Coloca o não, né? Não é possível. Então a pessoa... E por que eles fazem isso? Porque justamente na lei ninguém tem como contestar aquela questão. Porque se, por exemplo, um examinador que vai criar a prova, ele traz uma questão assim, que está escrita num livro X, de fulano de tal, aí com certeza vai ter outra pessoa que está escrevendo o livro Y e rebatendo aquela ideia. Agora na lei não, a lei, digamos assim, ela é mais isonômica. Então, a primeira fase, que eu podia falar até para dar de dica, é justamente você treinar questões anteriores, assim, e eu percebi que realmente o método deu certo. Diferente para a segunda fase da magistratura. São 3 dias seguidos.
O primeiro dia você faz questões discursivas, então colocam ali perguntas. No meu caso, fizeram 5 perguntas, cada uma avalia 2 pontos, e sobre temas diversos. Então você vai escrever manualmente ali sobre as questões, você precisa tirar 6. Se você... eu fiz sexta, sábado e domingo. Então, se você passar nessa prova com 6 ou mais de 6, aí você vai ter as suas sentenças corrigidas. Então, você faz a prova sexta, sábado é uma sentença cível, que a gente fala. Por que é cível? Porque não é a criminal. Então, pode ser uma sentença de direito administrativo, tributário, ambiental. Então, qualquer outra matéria assim é nesse dia de sábado. E daí, domingo, é a sentença criminal. E a sentença criminal, aí sim você tem que analisar o fato, vai verificar se condena faz a dosimetria da pena. Então, são 3 dias corridos. E depois que você entrega as provas, nesses 3 dias acontece isso. A banca corrige a prova de sexta, lança notas, digamos assim, preliminares. Aí, lançando as notas, você abre um prazo de recurso para você recorrer eventualmente, e depois lança uma lista definitiva dos aprovados dessa prova discursiva. Sendo aprovado, aí que eles corrigem as provas, eles corrigem a de sábado e domingo, a sentença civil e criminal, depois juntos. E daí, depois, mesma coisa. Daí eles corrigem, lançam a nota preliminar. Sendo a pessoa reprovada, pode recorrer. Aí, sendo aprovada, aí ela vai para a fase oral, que depois a gente vai contar. Mas aí, o que acontece? Então, a sentença criminal também é escrita. Então, esses 3 dias são escritos. E para essa fase, se tiver alguma prova que eventualmente alguém vai fazer, é importante o treino. Então, eu criei até calo, assim, digamos, porque dor nas costas, você tem que treinar. Porque ali são, na prova objetiva foram 5 horas para 100 questões. Na discursiva foram 3 dias, né, de prova, e cada uma 4 horas. Então, às vezes são os casos assim, difíceis para você julgar, mas ali em 4 horas tem que, né, só na caneta ali, né, escrever tudo. E você pode levar o vademecum, sabe, lei seca, assim que a gente fala, leva malas assim para fazer consulta durante essa segunda fase. Não, maravilha. Tá bem quente aqui, Lucão. Você tá... Aqui o meu irmão tá com de terno, tá de boa? Tô bem de boa. Tá tranquilo? Então beleza. Tranquilo. Então toma água aqui. Se eu tô com um pouquinho de calor, imagina com o terno, tá tranquilo? Tranquilo. Então fechou. Vou continuar aqui então. E daí eu fui reprovado, nem contei, né? Continua? Não, pode continuar. E daí o que acontece? E daí, chegando na parte da reprovação, né? Aconteceu que eu fiz a prova lá para abril de 2016. E a correção da discursiva só foram para novembro de 2016. Então, durante esse período, eu já estava querendo estudar para prova oral. Foram alguns meses aí naquele ano ali que eu falei, não vou ficar parado, vou estudar para prova. Foi de abril a novembro, isso? Abril a novembro, aguardando. 7 meses aguardando. Isso mesmo. Daí foi esse período aguardando o resultado. E daí, chegou em novembro, aí eu fui reprovado. Só que como são as coisas divinas, né, que eu falo, e que eu não tenho como desvincular a minha história sem a mão divina, assim, tratando assim do resultado. Eu tenho que ser muito franco nisso. E, enfim, né, o nosso estado é laico, eu respeito com a religião. Não quero também te convencer até a mesma religião que eu acreditar em Deus. Eu acredito que tem espaço para todo mundo. Eu só estou contando assim o que aconteceu comigo. E na mesma semana que saiu o resultado, que eu tinha sido reprovado na segunda fase do TF3, saiu concurso para servidor da Justiça Federal, só que do Rio de Janeiro. Aí o que eu pensei? Não, peraí, isso daí deve ser um sinal divino, né? Aí eu pensei, se na primeira fase eu conseguir superar essa barreira, e a segunda fase é escrita, seria interessante eu entrar na Justiça Federal ainda, né, que era o que eu queria, e começar a ter contato ali com os juízes, né, trabalhar, fazer minuta, decisão, porque isso vai me ajudar muito no concurso. E eu preciso agora dessa parte prática, que também na escola vocês falam, né? Tem que ter a prática. Tem que ter a prática, né? Não adianta às vezes você saber só te dar a CNH e você não souber dirigir, né? A teoria. Se tiver a prática assim, a teoria não funciona, né? Exatamente. E olha que bacana. E daí eu me matriculei. Eu na verdade fiz a inscrição no concurso. Fui fazer a prova em 2017, foi fevereiro de 2017 foi a prova para servidor. Aí eu passei em 5º lugar.
Nossa. Aí foi uma Isso eu surpresa enorme assim. Aí eu vi que era a mão de Deus, porque uma prova que tinha mais de 60 mil pessoas concorrendo ali para técnico. E eu fiz a prova assim, pessoal, para essa prova de técnico eu não mudei o foco. Eu estava estudando para juiz. E eu continuei estudando para juiz, mas com esse conhecimento para juiz que eu fiz essa prova para técnico. Então eu falo assim, você tem um foco, não muda. Eu acho que é um erro ali, se eu perdesse meu tempo ali, eu continuei estudando para juiz, mas fiz a prova. E para minha surpresa, eu passei em quinto, então... Era fase única esse? Esse era a fase única. Esse daí você fazia, se eu não me engano, 60 questões. Aí envolvia matérias de direito, também português e raciocínio lógico. E uma redação. Então, corrigi assim. Então, eu fui muito bem, né, na nota preliminar. E daí lá para fevereiro foi a prova, em maio de 2017 eu já sabia que eu e a Amandinha, né, estava na época namorando, que a gente ia mudar pro Rio em breve. Então quando fosse a primeira leva já ia chamar, né, as pessoas que passaram. Então foi essa virada de chave assim no concurso que eu percebi, nossa, realmente era para ser. Então era para eu entrar na Justiça Federal e era para ter essa experiência lá no Rio de Janeiro. Vamos lá, a gente está falando de maio de 2017, isso, mais ou menos. Então, quanto tempo você estava estudando já? Eu já estava estudando, pessoal, um bom tempo. Se você considerar que agosto de 2011 eu me matriculei pro cursinho com meus colegas do banco, lembra? Um ano estava estudando, então eu já estava estudando. E se você considerar, digamos, só estudando, entre aspas, que já é cansativo. Esse só estudando, só quem passou por essa fase sabe que não é só estudando. Mas janeiro de 2013 que eu pedi as contas do banco, então foram assim, dedicando diretamente para os estudos. 2013, 2014, 2015, 2016, né? E não chegou a completar 2017. Mais 5 anos. Uns 5 anos por aí. Mas é isso. Então, olha só, pessoal, quase 5 anos só de estudo para passar no primeiro concurso. E até porque ele também mirou concursos altos, né? Concursos que poucos querem desafiar porque sabem o nível de importância e a dificuldade. Eu acho que até a gente trazendo esse ponto desses 5 anos, passou. E você já estava com uma rotina difícil. Você pensou em falar, puta, esse cargo aqui é bom. Sei que muita gente gosta desse cargo, é um cargo legal. Pensou em falar, puta, esse é um cargo legal, deixa agora, já estudei bastante tempo. Chegou a ter esse tempo de falar, puta, aqui tá bom, deixa eu sair, viajar com a Amandinha agora, tal. Chegou a ter isso, já falou, não, isso aqui é uma etapa só, agora Juiz Federal. Como que foi essa jornada? Então, é muito bacana essa pergunta, porque daí já eu posso ir entrando em detalhes. Então, olha que engraçado, eu fiz a prova em fevereiro de 2017, né? Então, a primeira semana de fevereiro de 2017 foi a prova para técnico. A segunda foi para analista. E qual que é a diferença? A para técnico é para quem tem o ensino médio completo. A segunda, para analista, é para quem tem o ensino superior. E a prova para juiz federal do Rio, as três foram no Rio, era na última semana de fevereiro. Então, aquela semana de fevereiro, aquele mês de fevereiro de 2017 foi, digamos assim, determinante para o rumos do futuro. Então, que nem a primeira prova que eu fiz, que foi para técnico, que eu fiquei em quinto, eu fui muito bem. Direito, para você ter noção, eu errei uma questão só de direito. Praticamente gabaritei. Português, eu acho que eu errei uma ou duas, e raciocínio lógico eu não errei. Então eu errei, tipo assim, 60 questões, umas 3 questões no máximo, assim. Para ficar em quinto, muito quase bem. gabaritou mesmo. Exatamente. E na semana seguinte, para analista, eu já fui ansioso. E eu falo que é outra coisa bíblica, né? Que a soberba precede a queda. Então, se eu pensei, se para técnico eu fui muito bem, e o salário de técnico é um X, né? Na época eu acho que era 7 mil, alguma coisa assim, 6 mil, não lembro. E para analista já estava ali 14, 15 mil, mais ou menos. Então eu falei, não, então, para técnico eu quase gabaritei, para analista pelo menos eu vou conseguir o cargo. E eu me lembro até hoje, eu fiquei no hotel lá no Rio. Aí até o filme que eu assisti naquela noite foi o Divertidamente, que a Amanda também, né? Amanda gosta. Saiu 2. Eu assisti aquela noite Divertidamente e eu fiquei revirando a cama e não dormi.
eu fiquei assim, a noite toda em claro, a cabeça, né, com ansiedade, nossa, eu vou passar, né, nossa, super bem, arrebentar. Conclusão, eu não passei para a prova para analista. De tão cansado que eu tava, de tão ansioso. E daí na prova para juiz federal, só para contextualizar, né, que foi depois de 2 semanas, eu fiquei por 1 ponto de passar para a segunda fase. E assim, essa prova, você entra com recurso da objetiva, né, você recorre e tal, e eles não anularam nenhuma questão. Geralmente eles anulam questões objetivas, né, porque pode ter alguma divergência, não anularam nenhuma. E por que eu dei esse contorno para te responder? Se eu pensei em desistir. Não pensei, porque se eu fosse analista, talvez eu pensasse. Muitos colegas que são analistas que é um salário excelente, né? 14, 15, 14, depois 15 tem os mil. negócios, né, que aumenta. Excelente. Alguns desistem, efetivamente, de ir para a magistratura porque é menos responsabilidade. O magistrado que assina a decisão, é um magistrado que tem a pressão do CNJ, de cumprir metas, é um magistrado que tem essa responsabilidade. E o cargo de analista é um baita cargo na Justiça Federal. Então, isso eu senti que é mão divina também. Eu passei para técnico para não pensar no segundo plano B também. Então, eu não pensei. Mas colegas meus que passaram para analista, eles, muitos desistiram. E engraçado, outra coisa assim engraçada, que você estando ali na Justiça, você percebe que é excelente o cargo de analista, de técnico, realmente é muito bom. Mas aquilo de continuar persistindo no sonho, que aconteceu comigo, foi aquele negócio. Eu não passei para analista para justamente como técnico persistir. Então isso foi assim, aquelas coisas que você acha assim, que Deus fecha uma porta, mas é porque tá te levando para o lugar correto. Então aconteceu isso. Eu disse assim, eu não... E pessoas e a prova de analista para técnico foi muito engraçado porque teve gente que passou para analista e não passou para técnico. Achou a prova de técnico mais difícil. E vice-versa. Então não era questão, tipo assim, um conhecimento, tanto, né? Tanto que 2 semanas depois para juiz eu fiquei 1 ponto. Então eu tava ali muito bem. Então são coisas do acaso, digamos assim, que algumas pessoas consideram, eu considero a mão divina, que me direcionou ali para continuar persistindo. Bom demais, bom demais. Vamos falar da parte de estudos. Estamos falando de 2017, você agora trabalhando. O que mudou na rotina de trabalhar e estudar novamente? Perfeito. Agora com mais maturidade, daquela época do banco também. A Mandinha até vai lembrar, eu acordava mais cedo, então eu estudava no período da manhã, aí à tarde ia para o trabalho, que o tribunal abre meio-dia, então meio-dia até às 7 é o horário, e daí voltava para casa e estudava. Claro que esse período já fazia academia, eu percebi a importância de você ter uma válvula de escape durante a semana, então fazer exercício é importante durante esse período, ainda mais uma maratona que é o concurso, não é um tiro de 100 metros. Na verdade é uma maratona porque você vai caminhar. É um Ultraman, né? Maratona a gente brinca aqui, ó, quando você vai pro CFP é uma maratona, tal, que são 4, 6 meses. Então o concurso para juiz federal é um Ultraman mesmo. São anos e anos e anos. Então aconteceu exatamente isso. E daí foi uma adaptação. Tanto que na verdade fui chamado em dezembro de 2017 para vir, então eu mudei para o Rio em dezembro de 2017 e teve uma prova para juiz para o TF3 em 2018. E daí essa eu não passei nessa. Também teve no Rio também, TF3 também não passei, porque foi um período de adaptação. Então, você adaptação tinha ao trabalho. Diminuir um pouco o ritmo do estudo, isso? Então, nem foi a questão do ritmo de estudo, é pela falta de tempo mesmo. Então, assim, o ritmo que eu tava justamente exigia uma mudança de cronograma, de estratégia. Então, por exemplo, que eu acho bacana para quem está trabalhando trabalha e estuda. Então, eu baixei o Anki, né, o aplicativo. Então, eu criava as perguntas em casa e as respostas depois eu ia conferir, e o Anki tem um método de revisão contínuo, né? É muito bom. Então que você... Repetição espaçada. Exatamente, essa repetição espaçada foi excelente. Então eu baixei esse aplicativo, então quando eu ia pegar metrô, VLT para ir para o trabalho, eu usava isso. Então também dava para ouvir jurisprudência, que tem na área do direito,
tem o buscador de Zero Direito, você consegue ouvir também, ouvir na academia, ver videoaulas. Então foram feitas adaptações assim, mas nunca parei de estudar. Como que você trabalhou o psicológico? Porque, vamos lá, você passou lá em 2016 a primeira fase. Não, foi 2016 a primeira fase. Aí depois você faz mais 3 e não passou em nenhum na primeira fase. Como foi o psicológico? Porque você se sentiu frustrado ou não? Como que foi? Ah, sim, de fato. Não passei nesse. Da quinta região também, eu não passei em 2017 também, perdi. Na primeira região, 2015 também, né? Eu prestei, né? Todas as regiões eu fui prestando, para Juiz Federal, né? Mas que nem eu falei, eu percebi cada momento. Então, de 2014, 2015, eu fiz 3 provas, digamos, que eu me recordo para Juiz Federal. Mas eu percebi uma evolução. Até eu passei em 2016 aqui no TF3, da segunda fase. Aí quando eu fui muito bem e fiquei por 1 ponto para Juiz Federal do 2, eu percebi que foi azar, eu não me abalei, porque quando você fica por 1 ponto, azar. Você sabe, né? Você sabe. Caiu uma questão ali que infelizmente que na hora, por um lápis, eu não passei. Então eu fiquei tranquilo, com as reprovações eu tinha essa percepção. Então, depois de 2018, continuando a estudar, aí eu percebi que o trabalho, né, a responsabilidade na justiça, também eu não queria, digamos assim, fazer um trabalho meia boca, e eu vou chegar lá, da questão do trabalho influenciar também no seu futuro. Então, eu estava chegando na Justiça Federal, então também eu queria dar o meu máximo no trabalho. Então, isso exigiu também que eu sacrifice um pouquinho no estudo, porque eu chegava cansado, às vezes tinha que tirar um cochilo em casa de meia hora para poder estudar mais à noite. Então, houve essa mudança, mas daí, quando eu cheguei no trabalho, eu aprendi muito, assim. Então, parece que eu perdi um pouco nos estudos, mas eu evolui muito no trabalho, que me ajudou, depois no futuro, a ver a prova também com os outros olhos e passar também nesse último concurso. Um momento marcante que eu lembro foi março de 2020, que você se casa e 2, 3 dias depois vem a pandemia. Como que foi esse período? E como que ficaram os concursos nesse período? Se teve, se cancelaram? Como que foi essa parte? Perfeito. Primeira coisa quando você tem um projeto muito grande, muito longo, não abra mão das coisas essenciais. Eu sempre procurei, assim, aproveitar dentro das limitações com certo equilíbrio as coisas na vida, e equilíbrio que eu falo é a questão da parte espiritual, da parte física, da parte mental, da parte emocional e da parte familiar. Então, é como se fosse aquela analogia das bolas, né? Você tem que se equilibrar para não deixar cair. E que nem a minha esposa, que eu conheci na época aqui em São Paulo, né, em 2015, me ajudou muito. Então, a parte, digamos assim, emocional, estava bem. Então, não faça aquele tipo de pessoa que, nossa, eu não vou conhecer ninguém agora porque eu vou estudar, ou eu estou focando muito na carreira, não vou conhecer ninguém. Porque você vai acabar se frustrando, porque você quer impor barreiras que muitas vezes não está nas suas mãos, porque você, que nem a gente volta naquela conversa do começo, você anseia um fim escolhendo os meios, mas você escolhe os meios ali, não significa que você vai conseguir. Então, você tem que saber dosar isso. Então, eu tinha sempre essa noção. Então, eu pedi em casamento, a Amandinha, quando eu estava lá no Rio, quando a gente namorava, ela foi morar comigo. Então, teve um período de preparação. E daí, em 2020, quando a gente se casou, 1 ou 2 semanas antes da pandemia, né? Porque daí vocês casaram 29 de fevereiro, 29 a data fatídica que só comemora. Exatamente. E 6 de março estourou a pandemia. 6 dias depois. Então. 6 de março. E daí o que acontece? A gente foi pro Cruzeiro, o Cruzeiro ele começou no Rio de Janeiro, desceu para São Paulo, para Santos, de Santos foi para Maceió. E daí, lá em Maceió, que ele ia fazer a travessia para a Europa.
quando chegou em Maceió, a gente já tinha notícia que já tinha fechado a Itália, eu acho que Portugal também já estava fechado, e a França e outros países que a gente... Vocês iam para a Europa, isso. Que a gente para a Europa estavam nesse processo. Então, o comandante do navio enviou uma carta e avisou a gente que, ó, vocês podem descer aqui em Maceió, que a gente vai reembolsar. E aconteceu isso. A gente ficou com receio de ficar lá retido e, de fato, as pessoas que continuaram a viagem, infelizmente, chegaram lá e muitas vezes não puderam descer, né? Tiveram que ficar no navio, porque justamente teve a questão do lockdown, né? Lockdown, então, fechou tudo. Fechou tudo. E foi isso. Então a gente ficou, na verdade, nossa lua de mel em Maceió, ficamos uma semaninha ali. E eu não voltei pro Rio, né? Que eu trabalhava no Rio, a gente morava no Rio. E a gente acabou voltando e ficando nos meus pais, porque daí a justiça começou a trabalhar de forma remota. Então quando deu a pandemia, passou meu período do casamento e quando eu voltei a trabalhar, digamos assim, comecei a trabalhar remoto. E daí a gente não voltou pro Rio, a gente ficou em São Paulo, porque nossos pais estavam aqui em São Paulo, tanto o meu como o da Mandinha, e a gente ficou por aqui. Muito bom. E como que foi os concursos? Cancelaram todos? Ferrou sem expectativa? Como que foi essa parte? As pessoas desistiram também? Porque, pô, e agora? O que a gente faz? Perfeito. Essa pandemia foi um divisor de águas para selecionar pessoas que realmente estavam comprometidas com o objetivo e também, infelizmente, para pessoas que sofreram grandes perdas e que aí não é uma questão de vontade, muitas vezes é por infelicidade da vida, porque realmente a pandemia ela trouxe uma situação que está fora das nossas mãos, que é a perda de um parente, a perda de um familiar. Infelizmente, a pessoa que estava num ritmo bom estudando antes da pandemia não conseguiram avançar, continuar na pandemia. Foi muito triste, até para a pessoa ficar depressiva, né? Então foi uma perda muito triste. Pessoas depressivas, casamentos que foram desfeitos, porque daí as pessoas se juntaram no lar e infelizmente faltou essa percepção. E aconteceu exatamente isso. Obrigado. Isso aqui. Valeu. Obrigado. E daí, a pandemia foi essa espécie de divisor de águas. E faziam muito alarde de que talvez fosse extinguir, não ia ter mais concursos, enfim. Isso sempre tem, pessoal. Pelo menos na percepção da área do direito, dos concursos que eu prestava, qualquer crise que ia ter, lembra da época do Michel Temer, que ia ter o congelamento dos gastos, 2016? Eu passei por isso lá atrás e era a mesma história. Vai congelar o teto dos gastos, não vai ter mais concurso, pessoal. Agora, só, digamos, para de estudar ou desiste ou abandona a pessoa que não está realmente comprometida. Porque a pessoa que está comprometida, ela sabe que mais cedo ou mais tarde vai voltar. Vai ter. Concurso vai ter, as pessoas precisam de emprego, pessoas se aposentam sempre. Então foi isso. E foi um divisor de águas no sentido de que muitas pessoas que estavam num ritmo meio fraco, durante a pandemia, colegas meus que passaram nesse concurso, estudaram muito e passaram. E pessoas que estavam muito bem e desanimaram, não passaram. Então a pandemia foi um retrato dessa questão de quem persistiu até o fim. Foi tanto que o meu concurso, esse que eu passei, a comissão foi formada em 2020. Aí ela só houve abertura do edital em 2021 e o concurso durou até 2024. Então, olha o tempo longo que teve esse concurso. E realmente, muita gente, infelizmente, perdendo e represou, né? Então, isso que é interessante. Porque muita gente boa, quando o concurso ele é uma fila. Então, as pessoas que são boas, quando passam no concurso, o concurso você faz até passar. Né? Competidora menos. A pessoa passou, ela está satisfeita com o cargo, ela fica lá e a fila vai andando. Então, se você continua estudando, você vai avançar, então uma hora vai chegar a sua vez. Só que, sua vez, se você estudar direitinho, ver os seus erros, né, ajustando sempre, como eu falo, e daí você saber se está no caminho certo. Então, aconteceu isso. Então, foi um divisor porque muitas pessoas boas, colegas meus excelentes, assim, passaram nesse concurso porque foi o primeiro concurso para juiz federal e também teve o do Sul, que foi durante o TF4 também, nesse período, e
que veio depois da pandemia. Então represou muita gente boa que estava ali na boca do gol para passar antes da pandemia, faltou por pouquinha coisa e continuou estudando aí e passou agora depois que passou a pandemia. A primeira fase desse concurso que você passou agora em 2024, quando que foi? A primeira fase que eu fiz desse concurso, se eu não me engano, foi em 2022. Comecinho do agosto de 2022. Que a gente falou aqui de 2 fases, mas quantas fases são nesse concurso? Nessa fase são, de cabeça, deve dar umas 5 etapas. Tem a fase objetiva, então você tem que estar entre os 300 primeiros colocados. E segunda fase discursiva, que são as 3 provas. Depois da fase discursiva, aí tem se eu não me engano, se o exame psicotécnico, o exame médico é antes, depois, mas certo. o exame médico é depois antes da prova oral. Então tem a investigação social que também é uma fase, porque aí você junta o histórico dos lugares que você trabalhou, indica, né, justamente sua história ali para ter uma investigação. Aí depois você passa para esse exame psicotécnico, que também pode eliminar, exame médico, e por fim tem a prova oral, que a prova oral, para quem não sabe, só por curiosidade, é aquela que você tem os examinadores ali na frente e você tem basicamente um período mais ou menos de 1 hora para você ser perguntado por todas as matérias basicamente, né, dividido entre 5 pessoas ali. Então, 5 etapas para chegar no seu objetivo. O que você acha que foi diferente nesse concurso que fez você passar em relação aos outros que você não passou? O que teve de diferente ali? Perfeito. Primeira coisa foi o comprometimento do trabalho que desagou nos meus estudos. Por quê? Que eu falo que é importante. Até tem uma entrevista da Gisele, que é modelo, né, lá do Sul, que ela fala assim que da questão de você exercer com excelência o seu trabalho, a tal ponto que se alguém falar, se você limpar esse chão, você comeria nesse chão? E ela fala assim, ó, se eu fosse limpar esse chão, eu poderia comer no chão, que não teria nenhum problema. De tal forma que eu fazia tão limpo que ia deixar. E eu acho que no período que eu estava como servidor, fiz trabalho muito bem. Então, durante a pandemia, eu virei chefe de gabinete, né, um cargo máximo ali dos servidores, né, e é isso, quando você faz um trabalho excelente, é muito difícil o seu chefe ele dizer não para você. Claro que o chefe tem o poder de veto, né? Sim. Mas isso é interessante porque você trabalhando, entregando sempre mais, como você fala. Reciprocidade, você dando sangue. Então, em 2016 eu perdi. Mas no trabalho eu estava muito empenhado, estava ajudando ali, realmente, e o magistrado que estava sentiu que eu estava dando o meu máximo. Tanto que daí, quando saiu a própria esse concurso, eu trabalhei remoto e tinha um cargo mais alto entre os servidores ali do local que eu estava lotado, e tinha o home office. Então eu tinha 2 benefícios excepcionais, mas que eu conquistei pelo meu histórico de trabalho. E isso me ajudou nos estudos, porque daí nos estudos, eu trabalhando remoto de casa, aí eu pude me organizar como trabalhar de manhã, direitinho, com cronograma. Aí parava, almoçava, aí ia trabalhar remoto, e depois trabalhando remoto, já não tinha o cansaço do deslocamento, né? E daí, à noite, eu estudava também. Então, digamos, a diferença principal foi esse apoio que eu recebi do meu trabalho, porque eu entreguei. E isso fez a diferença também da questão da experiência. Então, como servidor, eu já aprendi muita coisa. Então, meu conhecimento jurídico sendo acumulado ao longo dos anos. Eu cheguei num momento que é aquele negócio, eu tô há tanto tempo estudando que agora, se eu fosse parar, eu ia tomar muito prejuízo, digamos assim, né? São muitos anos de renúncia. Então, eu pensei assim, não, agora não é hora de desistir. Agora, eu tô mais próximo do objetivo do que da desistência. Então, aquele negócio de você queimar a ponte. Então, você queimou a ponte, você só vai para frente. Você não olha para trás. E isso foi a diferença. Então, você vai aprimorando. Então, tanto que o cronograma que eu deixei lá no Instagram, e eu deixei com o intuito, pessoal, só para ajudar o pessoal que está nessa fase ainda. Porque eu pensei
se você pode, você deve ajudar os outros, né? Até o BIM ajuda bastante, né? E eu acho que a primeira oportunidade que eu tive quando eu passei no concurso foi de colocar o meu cronograma lá. Então, se você vai ver que o meu cronograma, ele já entrando um pouquinho nos estudos, né? Então, primeiro eu fazia as questões, e eu acho que é um método bacana. Então, por exemplo, se você vai estudar no CPA 10, CPA 20 e Sistema Financeiro Nacional. Eu lembro. Então, módulo 1, por exemplo. Então, o que você faz? Você pega as questões do módulo 1 anteriores e você faz questões. Você não lê nada. Você faz as questões. Se eu fosse, digamos, adaptar para o meu cronograma, eu faria uns 50 minutos de questões. Você fez 50 minutos de questões, faz a pausa ali. Eu fazia depois de uma hora mais ou menos uns 10, 15 minutos. E aí eu ia para a parte teórica. Por quê? Porque quando você vai para a parte teórica, depois de ter feito as questões, você vai perceber o que você... É claro que as questões que eu fazia, na hora eu já sabia o que estava errado, porque eu fazia no computador. Então você clicava, né, e num sistema lá de questões você já vê o que você errou. Tipo, você clica, né? Então, quando você ia para a parte teórica no segundo momento, você já... seu cérebro já... Aquela informação, não, isso daqui é importante, ó. O Banco Central tem essa função, e isso caiu na prova. Então o seu cérebro já assimila então isso. Então depois você monta o cronograma durante a semana, né? Não sei os módulos assim, mas coloca o módulo 1, depois o 2, o 3, enfim. De preferência, coloque matérias que você, na minha concepção, se você acha mais difíceis de manhã, a cabeça está mais fresca, né? Já tem contato com aquilo. E eu acho importante isso, você ter um cronograma e cumprir. Por quê? Porque se você deixar no dia que você vai estudar para pensar no o material que você vai utilizar, você perde tempo. Agora, se você vai dormir sabendo que no dia seguinte, eu vou estudar tal matéria, o seu cérebro já se prepara para aquilo. Então, você, na hora de encarar os estudos, é uma outra concepção. Então, foi bacana porque o cronograma se mantém. É importante sempre que você no final de semana gostar de fazer um simuladão. Então, talvez, eu acho importante estudar por módulos durante a semana, mas daí pega a prova completa no final de semana. Por exemplo, eu pegava às vezes sábado e fazia o simulado. Ou no domingo, assim, mas domingo eu gostava de tirar para descansar também. Mas na parte da manhã, faz um simuladão e depois desse simuladão, volta para a prova e vê o que você errou. Então, a partir de um momento... E criei um caderno de erros. Eu tinha um caderno de erros. O que é o caderno de erros? Basicamente, é você pegar e anotar a informação que você não sabia. Então, assim, eu não sabia que o Banco Central tinha tal função. Aí você coloca, o Banco Central tem tal função e você pode ter certeza. Você, voltando para esse caderno de revisão periodicamente, você vai conseguir não esquecer dessa informação e não vai errar mais. Uma espécie de Anki, né? Espécie de Anki, exatamente. É isso. Você vai lá, falar que não sabe tanto disso, ele vai te cobrar mais essa repetição espaçada. Então, assim, a gente está trazendo aqui todo o seu empenho, tudo que você conquistou, que teve momentos muito difíceis nessa jornada, que então a gente possa compartilhar um outro dia. Mas, assim, te parabenizar, que é algo único. E pra gente ir finalizando aqui, qual que foi a sensação de quando você passou? Porque aí sim, agora parou. Ou quer alguma outra coisa? Não tem? O que tem depois disso, federal? Presidente, não tem? Não, agora concurso, agora concurso na carreira jurídica, assim, nada em mente, porque para desembargador federal, digamos assim, ministro, aí é critério de antiguidade, merecimento, indicação política, então já são outros critérios, não é concurso. Tá? Então encerro aqui o concurso, mas foi assim, muito emocionante. Foi muito emocionante porque várias coisas nesse concurso que eu passei, assim, que aconteceram, foram assim, coisas que parecia que Deus também, né, tava mostrando o caminho. Então, eu fui muito bem na primeira fase, acertei mais de 80 questões, errei só umas 15, 17, não me recordo assim, mas errei pouquinho. Aí na discursiva fui bem, né, o resultado saiu no dia do aniversário do meu sogro, né, então foi muito bacana a coincidência, no aniversário do meu sogro, saiu a discursiva, passei. Aí as sentenças, eu tirei 5,25 nas duas,
nas duas sentenças, saiu ali maio ali saiu mais ou menos em maio de 2023, mais ou menos, né? Aí eu entrei com recurso e a experiência que eu tenho, o trabalho, né? A experiência que eu tive no trabalho, eu elaborei os recursos explicando porque eu achava que estava correto as minhas decisões e eu achei muito bacana porque no recurso, porque assim, eles têm um espelho de correção, então eles têm aqui, compara o que você escreveu e beleza, bateu cara crachá e corrige. Só que no recurso, você tem que convencer os examinadores de que a sua resposta também está certa. E isso foi muito bacana, porque os dois que eu fiz, eu passei. Então, eu tirei 6, né? Aí eles me deram a nota suficiente para ir para a prova oral. Então, eu convenci de duas formas diferentes, né? 2 recursos, 2 petições, que eu coloquei, apesar de não ter sido considerado, também estava certo. Então, foi muito legal. Inclusive, a segunda fase, os 3 dias, eu fiz na faculdade que eu estudei, naquela época lá, que deu uma sensação muito boa, porque eu nunca tinha, nesses anos todos de concursos, eu nunca tinha feito uma prova naquela faculdade que eu tinha estudado. E daí eu vim me deparar com prova de concurso, foi a segunda fase para juiz federal. E depois na prova oral, foi, assim, excepcional, a minha esposa estava presente, meus pais, né? Foi muito legal, foi aqui pertinho na Paulista, né? Foi aqui em São Paulo, foi assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque foi no estado que eu estava almejando sempre, foi no cargo que eu estava almejando sempre, foi, digamos assim, no momento que realmente, olhando para trás, né, eu vejo que hoje eu sou uma pessoa mais experiente, eu tenho condições assim, de trabalhar na função hoje, por tudo que valeu, e parece que coisas que não agregam aparentemente, né, agregam. Quando você olha para a sua história, porque assim, eu acho que só Deus sabe o presente, o passado e o futuro. E olha como são as coisas, né? Quando eu fui caixa no banco, né, e escriturário, não me recordo, que a gente mexe com cofre, né, a base da SBDN. E a sentença criminal, ela tratava de um caso que era uma espécie de coação da tesoureira da Caixa, que daí uma quadrilha, né, na verdade, uma associação criminosa, pegava essa pessoa, né, enfim, fazia com que ela entrasse no cofre, pegasse o dinheiro do banco, para senão a família dela, ela foi ameaçada, né, com fotos assim, dizendo que se ela não cumprisse, né, então a sentença criminal foi uma situação em que eu, vendo os fatos ali, eu trabalhei no banco, então eu dei uma solução que foi que a banca examinadora acolheu, digamos assim, porque eu vivenciei aquilo na prática. Isso você vê que valeu a pena, algo que aparentemente não tem nexo. Você trabalhar numa agência bancária, mas lá no futuro, quando eu fazer a prova importante da sentença criminal, me ajudou muito para fazer o recurso para eu passar. Então, são coisas que só no meio do caminho as coisas vão se ligando, vai dando certo. É confiar no processo, né? E esse ambiente aqui, a gente também participou um pouco da jornada, né? Esse ambiente aqui, ó, que a gente tá. Sim, esse ambiente foi muito importante porque a escola realmente ajudou cedendo esse espaço. E os colegas aqui de São Paulo, que tinham passado, a gente treinava para a prova oral todo muito sábado. Legal isso, né? Isso foi muito legal porque um colega foi apoiando o outro. Então, a gente estudava os pontos, né, de cada matéria durante a semana e final de semana se reunia. Então, aquela sensação de alguém perguntar para você. Então, chegava um colega aqui, eu tava, Paulo, o que é tal coisa? E você tinha que responder. Não é fácil, e assim, né? E não é fácil, e daí a gente foi se apoiando. E obrigado, maninho. Obrigado isso? em nome até dos colegas aprovados, que também utilizaram, a gente utilizou desse espaço porque a gente conseguiu alcançar justamente esse nosso sonho, que era passar na magistratura, mas com toda a benesse, né, desse espaço, pertinho aqui do tribunal, também sentir essa área da Paulista aqui, ajudou muito a gente ter aquela tranquilidade. Todo mundo passou, né? E todo mundo passou 100%, 100% aprovados. Muito bom. Pra gente finalizar aqui, eu quero fazer depois um episódio com você só de estudos. A gente focar 100% dica de estudo, tem muita coisa para passar, muita experiência. Você deve ter passado por vários métodos nessa jornada, que funciona, que não funciona. A gente vai fazer um outro episódio sobre isso mais pra frente.
Eu quero que você dê ali uma palavra para quem está pensando em algo grande. Está pensando em algo grande, mas não sabe se é para ela, está pensando em desistir, acha que está muito distante, acha que é um sonho impossível. O que você pode falar para ela? Porque quando a gente pega lá atrás e fala que você vai virar juiz federal, é um sonho impossível, é visto como um sonho impossível. Então, como que ela vai para esse sonho? Ela busca esse sonho? Posso falar um pouquinho plagiando o nosso ídolo Ayrton Senna, mas Como eu quiser. acho que ele tem toda a razão. Quando ele fala que, independente da sua classe social, independente da sua condição econômica, se você faz as coisas com muito amor, com muita fé em Deus, você chega lá. De alguma maneira você chega lá, e isso é muito verdadeiro. E é muito verdadeiro a tal ponto assim, primeiro, você ter fé, e fé assim, é você acreditar que você vai conseguir. E é aquela fé genuína. Então tem até uma história que falava que numa cidade não chovia há anos. E que daí a cidade resolveu, durante o final de semana, todo mundo ajoelhar e pedir para Deus para que chovesse. E daí na segunda-feira, as pessoas saíram normal e não choveu. Mas a questão é, por que as pessoas não saíram com guarda-chuva? E é essa fé, justamente, tipo, se você acredita que vai chover, então as pessoas deveriam sair com o guarda-chuva. E você, na verdade, tem que acreditar no sonho e você visualizar e não se importar para a opinião dos outros. Eu já, que nem eu falei, já deram risada de mim quando eu falei que ia ser juiz federal, ou sou juiz federal. Já falaram que concurso era uma lorota, que tinha que ter indicação, que só não sei o que. Nenhuma. Tanto que a nossa família, ninguém, né, digamos, é da área do direito, foi só justamente seguir o sonho. E é isso, é fazer as coisas com amor e com fé. Se você não acredita em Deus, acredite que você é capaz, acredite que você vai conseguir. E faça as coisas sempre com verdade, faça as coisas sempre de modo justo, porque mais cedo ou mais tarde, o universo de alguma forma, ele vai, digamos assim, te recompensar. Então, faça as coisas certas, plante a sua semente, que mais cedo ou mais tarde você vai colher. Muito legal. Acho que a mensagem essa aqui é muito forte e traz realmente o que você fez, tudo que você plantou e que hoje está colhendo, porque o período da plantagem foi muito alto, né? Foram anos e anos. Falando que 2013 a 2024, pô, Exatamente. quando você deu o primeiro passo lá atrás de, pô, vou estudar para concurso. Se alguém te falasse, ó, Paulo, mas você só vai passar em 2024, tá disposto? Imagina. Realmente, foi difícil assim, mas olhando agora para trás, eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que vale a pena, é o meu sonho, é o que eu almejava, é o que eu me identifico. Né? Trabalhando na justiça, eu já exercia parecida função, claro que assessorando não assinava, mas eu tenho noção da responsabilidade que é. E foi isso, você tem que comprar o processo. Muitos colegas meus têm espírito parecido, nenhum ali, porque se você parar a pensar, se o concurso começou em 2020, pelo menos 4 ou 5 anos de estudo, né? Se a pessoa foi já pelo menos 4 ou 5 anos de estudo, a pessoa tinha que ter ali uma base. Então, você vê que realmente concursos assim de alto nível exigem realmente uma dedicação acima de tudo. E também a questão de não se comparar. Eu vi colegas, por exemplo, que na época que eu estava na cabine de estudo, que passaram logo em 2, 3 anos para enfim, para uma carreira que não queria, talvez, para um estado que não queria, e estavam querendo prestar o concurso, né, geralmente estadual, continuando a estudar para voltar para São Paulo, para a cidade de Natal, e não conseguia. Então você vê que muitas vezes isso eu tenho comigo convicto. Se você está esperando algo bom na sua vida, você tem fé em Deus, você acredita, isso mostra assim, os heróis bíblicos, né? Abraão, José,
Até Jesus mesmo esperou até 30 anos para começar justamente a sua missão assim com os apóstolos. Então perceba que se Deus está te fazendo esperar, é porque realmente quando a colheita vier, a colheita vai vir perfeita. Para mim foi perfeita, eu esperei o tempo maravilhoso, porque é aquilo, né? Uma coisa é você entregar para Deus o seu futuro, e outra coisa não, você vai querer passar por aquilo. Mas só Deus sabe o futuro. Então, 37 anos, muito novo, nossa. Obrigado, muita Maria. coisa pela frente. Obrigado. A gente vai deixar o Instagram do meu irmão aqui na descrição, tá? Para vocês poderem seguir, acompanhar e ver esse cronograma. A gente vai voltar depois para falar sobre estudos, focado. E a gente vai ter a presença dele aqui muito próxima da escola. Então a gente vai pensar em algumas coisas, imersões aqui para vocês sentirem o quanto que essa jornada ela é importante. Eu tenho certeza que vai valer a pena para cada um de vocês. E como eu falo, várias dicas, porque é um cara que estudou muito e sabe todos os caminhos para você conseguir reter melhor o seu conteúdo. Com certeza leu muito, deve ter passado por vários cursinhos nessa etapa, com métodos diferentes, então vai ser muito legal ter aquele muito próximo com a gente. Obrigado, de verdade. Agradeço, Maninho. Bom, fico lisonjeado mesmo, que nem pessoal, para mim foi uma honra mesmo. Deixando claro, né, que as atividades da empresa, só para esclarecer o pessoal que é leigo, né, como magistrado, a única função que o magistrado pode exercer fora da magistratura é a docência, então é dar aula. Então é claro, né, eu vou assim auxiliar a escola, mas sempre na área de ensinar, de passar conhecimento, que é isso que é permitido da magistratura. Então aqui podem contar comigo para essa função e é isso. Eu acho que ensinar as pessoas é uma função muito nobre. E a escola realmente faz isso com bastante excelência. Dá para ver pelo feedback dos alunos, as mudanças de carreira impressionantes, assim, a evolução. Na verdade, é gratificante. E é o que o meu irmão sempre fala, é você agregar valor para as pessoas. Então, eu tô aqui para, nesse momento da minha vida, né, eu vou fazer meu trabalho na justiça direitinho para ajudar as pessoas, para trazer mais justiça, para fazer o que se espera do judiciário, mas também esse lado humano, esse lado da docência de agregar valor para aqueles que precisam de conhecimento, precisam estudar, precisam passar por uma situação difícil de justamente ultrapassar as barreiras para conseguir os seus sonhos. Então, pode contar comigo para isso. Muito bom, foram quase 2 horas de conversa. Nossa. Passa muito rápido, tinha muito mais assunto para trazer que a gente vai trazer nos próximos dias. Então, obrigado, Paulinho. Obrigado você que acompanhou aqui. Tamo junto e até o próximo Na Carreira. Até mais. Tchau, tchau.